queridos, estar com você aqui nesta noite. Eu e a apóstola Gui, minha mãe, pastora Eunice, nós viajamos, ficamos 2 semanas, 2 finais de semana viajando. Mas como é bom voltar para casa, como é bom te ver. Hoje pela manhã, queridos, tivemos um culto maravilhoso, tivemos batismo. Então muitos irmãos que não vieram à noite, vieram pela manhã, a igreja estava lotada pela manhã. Mas eu quero que você se prepare, porque nós estamos nos preparando para 3 cultos lotados. Vou falar de novo, porque você perdeu a chance. Estamos nos preparando para 3 cultos lotados. Eu quero profetizar isso sobre este lugar. Nós vamos ter 3 cultos lotados neste lugar. Nós tivemos hoje pela manhã um momento tremendo. Muitos irmãos descendo as águas do batismo. E já está aberta a inscrição para o novo batismo que teremos dentro de alguns meses. Então você que ainda não é batizado, você já pode, lá no link, tem um link no grupo da igreja. Você pode fazer a sua inscrição, se preparar então para o batismo que teremos aí muito em breve. Amém? Amém, glória a Deus, queridos. Eu quero nesta noite ministrar uma palavra não muito usual. A grande verdade, as palavras que as pessoas mais gostam de ouvir é sobre fé, é sobre esperança, é sobre prosperidade, é um monte de coisas, né? Principalmente relacionada a essa vida. E na verdade hoje eu quero falar sobre o céu. Hoje eu quero pregar sobre o céu. Hoje eu quero falar um pouco sobre a eternidade. E o tema da ministração de hoje: não perca o céu de vista. Diga, não perca. Diga mais forte, não perca o céu de vista. Eu quero que você nesta noite saia daqui cheio desta palavra, fortalecido por esta palavra, cheio da presença de Deus. Quando nós falamos, queridos, sobre o céu e a eternidade é uma promessa de Deus para os seus filhos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, uma das maiores promessas de Deus para a humanidade é o céu, é a eternidade. E quando nossa visão se abre para isso, nós começamos a entender o porquê que nós vivemos nessa terra, uma vida onde nós nos privamos de coisas erradas, uma vida onde nós rejeitamos aquilo que não vem de Deus, porque existe em nós uma esperança, e a esperança não é uma esperança aqui na terra, mas é uma esperança futura. É algo que nós esperamos um dia estar com Cristo, estar com o Senhor no céu. Então nós entendemos, queridos, que o céu é a morada de Deus, é a habitação de Deus. Mas o céu também é o destino final de todos aqueles que creram e viveram de acordo com a vontade de Deus. Então o céu não é para todas as pessoas. O céu é para quem crer. É para aqueles que receberam Jesus como Senhor. O céu é para aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus. Então essa mensagem, queridos, ela vem para aprofundar o seu entendimento sobre o céu. E ela vem para que você entenda que tudo aquilo que você faz hoje aqui na terra, toda a sua vida é visando essa eternidade, ou é visando essa esperança futura. E aqui eu quero falar com você hoje sobre 4 verdades, ou 4 realidades sobre o céu. A primeira realidade, eu quero que você entenda que o céu é uma promessa. Diga, o céu é uma promessa. Diga mais forte, o céu é uma promessa. O céu é o destino dos justos. A palavra do Senhor aqui em João capítulo 14, verso 2 e o verso 3. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus aqui então, ele estava conversando com seus discípulos, e Jesus aqui faz uma promessa. Jesus fala para os seus discípulos que ele iria preparar um lugar no céu para todos aqueles que creem nele. Então a primeira verdade sobre o céu, eu preciso entender que o céu é uma promessa de Deus para a minha vida, é uma promessa de Deus para a sua vida. O céu é um lar eterno. E a Bíblia diz que lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá morte. Então, queridos, o maior anseio nosso,
O maior desejo do nosso coração deve ser ir para o céu. O maior desejo, o maior anseio nosso é viver uma vida aqui na terra, obedecendo a palavra de Deus, vivendo os princípios da palavra, fazendo a vontade de Deus, porque a nossa maior expectativa é que nós queremos um dia estarmos com o Pai. O problema nosso, queridos, é que muitas vezes nós estamos muito arraigados nessa terra. Aqui nós estamos construindo uma vida como se essa vida fosse eterna. Aqui você nasce, você cresce, você trabalha, você constitui família, você tem a sua empresa, ou você tem o seu trabalho, você aqui constrói a sua casa, compra o seu carro, mas aí nós começamos a viver na terra como se essa terra fosse eterna, como se essa terra nós nunca fôssemos partir dela. E algumas pessoas, quando vê as outras partindo, a primeira coisa que vem na nossa mente é: nossa, tadinho, morreu tão cedo, tão jovem. Já ouviu alguém falar isso? Nossa, que dó, que triste. É porque nós temos uma concepção errada da vida. Queridos, entenda uma coisa: morrer em Cristo não é prejuízo. Morrer em Cristo não é perda. Morrer em Cristo é ganho. Nós precisamos abrir a nossa visão e começarmos a entender que o céu é uma promessa de Deus para todos os seus filhos. Dó é daqueles que ficaram, não daqueles que foram em Cristo. Dó é daqueles que foram sem Jesus. Mas eu preciso começar a mudar a concepção que eu tenho. Morte não é castigo. Algo que nós precisamos compreender, queridos, é que todos nós um dia iremos morrer, porque nessa terra, essa terra não é eterna e todos nós experimentaremos a morte. Porém, queridos, algo que eu preciso entender, que o céu, a promessa de Deus para nós é um lugar onde Jesus, Ele foi preparar este lugar para todos aqueles que creem e para todos aqueles que vivem segundo a vontade do Pai. E este lugar é um lugar de delícias, é um lugar maravilhoso, e é um lugar eterno, é um lugar que não se acaba. Nessa terra experimentaremos a morte, mas quando estivermos com Cristo na eternidade, nós não mais experimentaremos a morte. Então precisamos entender que nós estamos nesse mundo de passagem. Queridos, não faça deste lugar como se fosse a sua moradia eterna. Não faça da terra como se fosse algo que não fosse acabar. Não faça deste mundo como se fosse o melhor lugar. Neste mundo nós sofremos, neste mundo nós padecemos, neste mundo nós enfrentamos tantas injustiças, neste mundo enfrentamos tantas lutas, doenças, tantas dores, tantas decepções, tantas mágoas. Mas ainda nós estamos arraigados neste mundo, como se nós não fôssemos mais sair daqui, e a nossa concepção tem que mudar. A grande verdade, queridos, no velório, eu sei que existe a dor da separação, mas quando uma pessoa morre em Cristo, não deveria ser um lugar triste, mas deveria ser um lugar de festa. Eu acho que eu vou instituir, quando cada crente morre, vamos fazer churrasco. Vamos fazer festa, celebração, porque essa é a grande verdade, essa é a realidade. Talvez você esteja dizendo: apóstolo, o que é isso? Você está ficando maluco? Meu irmão, entenda uma coisa. A Bíblia diz que é melhor ir num velório do que numa festa. Sabe por quê? Porque o velório, a morte, é algo que todos nós iremos experimentar, para sair deste mundo, para ir para a morada eterna, para ir para a promessa de Deus. Um dos lugares que eu mais amo pregar é velório. De vez em quando me chamam de pastor de velório, que gosta de velório. Queridos, eu gosto, porque é um lugar que você reflete sobre a vida. Ali não importa se você é branco ou preto, se você é rico ou pobre, se você é baixo ou alto, se você é gordo ou magro. Ali todos vão experimentar a morte nessa terra. Mas algo que nós sabemos, queridos, é que Deus tem uma promessa para os seus filhos. E a promessa que Ele tem é do céu. A promessa que Ele tem é desse lugar maravilhoso, desse lugar de delícias. 1 Pedro aqui diz, capítulo 1, verso 3 e o verso 4:
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Diga, eu tenho uma herança. Diga, eu tenho uma herança. Talvez, meu irmão, aqui nessa terra você não tenha herança, mas eu quero dizer que lá no céu você tem herança. E a Bíblia diz que essa herança é uma herança preparada no céu para você. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto, Pedro aqui está falando que essa herança é uma herança incorruptível, é uma herança incontaminável, é uma herança que não se perde, que não perde o seu valor, e é uma herança reservada para mim e para você. Diga, eu tenho uma herança. Ah, meu irmão, quando nós olhamos para esta verdade da palavra de Deus, essa verdade tem que encher o nosso coração de alegria. É saber que aqui nós estamos nos privando de algumas coisas, mas tudo isso porque nós temos uma esperança de um dia estarmos com o Senhor lá no céu, recebendo a recompensa, recebendo uma herança incorruptível, uma herança que não perde o valor, uma herança incontaminável. Quando eu tenho essa visão da eternidade, quando eu tenho essa visão do céu, eu entendo que vale a pena viver uma vida na presença de Deus, abrir mão das coisas deste mundo e viver as promessas do Pai, as promessas que um dia Ele preparou para mim e para você. A promessa do céu é apenas um lembrete da fidelidade de Deus, do seu amor incondicional para nós. Quando eu começo a entender sobre a promessa do céu, eu começo a entender a fidelidade de Deus. Que um dia Jesus, quando foi para o céu, Ele fala, calma, eu vou preparar um lugar para vocês, e eu vou levá-los juntamente comigo. Ele fez uma promessa para mim e para você, a promessa de estarmos no céu, uma promessa de estarmos lá vivendo as maravilhas do Senhor. Diga, o céu é uma promessa. A segunda verdade que eu preciso ter em mente, que o céu é a recompensa para os fiéis. Diga, o céu é a recompensa para os fiéis. Então primeiro eu entendi que o céu é uma promessa. Agora eu começo a entender que o céu é uma recompensa para quem for fiel. O céu é recompensa para todos? Não. O céu é uma recompensa para aqueles que são fiéis. E olha o que diz Apocalipse capítulo 21, verso 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha que coisa tremenda. Apocalipse aqui, ele nos oferece uma visão gloriosa do céu. E ele começa a mostrar aqui que o céu, lá no céu toda lágrima será enxugada, e lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais preocupação, porque aqui na terra você se preocupa todos os dias. Talvez você esteja aqui hoje pensando, olha, amanhã é segunda-feira, dia 2, começando mais um mês, tenho tantos compromissos, tantas coisas para fazer, tanto trabalho, tanta luta, tanto labor, tantas coisas que eu tenho que fazer. Mas chegará um dia, queridos, que nós não teremos mais essa preocupação. Chegará um dia que a nossa preocupação é desfrutar da presença do Pai. Chegará um dia que nosso único prazer vai ser estar na presença do Pai, se deleitando com tudo aquilo que o Pai preparou para nós. Então o céu, além de ser uma promessa, o céu também é uma recompensa. Mas é uma recompensa final para aqueles que permaneceram fiéis a Deus, aqueles que sofreram provações, mas permaneceram fiéis, aqueles que foram desafiados na vida, mas permaneceram fiéis. Porque, queridos, todos os dias o diabo ele tenta nos tirar da presença do Pai. Todos os dias a proposta do diabo é para você enfraquecer na fé, é para você abandonar a vida cristã, é para você voltar
a prática das velhas coisas, do velho homem. Todos os dias a proposta do diabo é que você olhe e fala: não compensa ser cristão, não compensa servir a Deus. Todos os dias o que o diabo deseja é que você abandone a fé, porque ele sabe da promessa que o Pai deu a mim e a você, e ele não quer que você desfrute dessa promessa, dessa recompensa maravilhosa. Por isso que o céu, queridos, nada mais é do que um lugar de delícias para aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que tiveram propostas, mas não aceitaram, aqueles que até pensaram em desistir, mas não recuaram, aqueles que talvez já estavam até cansados, mas eles arrastejaram e eles continuaram, eles permaneceram fiéis, porque a fidelidade é o que nos leva para o céu. A Bíblia diz, Tiago, ele fala aqui no capítulo 1, verso 12, ele fala sobre a coroa da vida. Ele fala: bem-aventurado o homem que suporta o quê? Diga: tentação. Bem-aventurado, feliz, mais do que feliz, é o homem que suporta a tentação. Você tem suportado tentação? Ou você tem cedido e tem caído nessas tentações? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, ele vai receber o quê? Diga: coroa da vida. Diga: coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Sabe o que Tiago está dizendo? Olha, feliz, mais do que feliz é o homem que quando ele é tentado a cair, a retroceder, a abrir mão, a voltar atrás, ele suporta, ele não faz isso, ele não cede, ele não peca, ele não faz aquilo que o diabo quer, porque quando esse homem for provado e permanecer fiel, ele vai receber a coroa da vida, e a coroa da vida é o que o Senhor tem prometido aos que o amam. Sabe o que é a coroa da vida? A coroa da vida representa a vida eterna no céu. A coroa da vida é uma promessa de Deus para mim e para você, que é concedida àqueles que se manteram fiéis, aqueles que perseveraram. Diga: perseveraram. Ah, meu irmão, após ter passado por lutas, meu irmão, persevere. Eu tenho passado por situações adversas, fica firme, permaneça fiel, vale a pena, não abra mão de fazer a vontade de Deus. Persevere diante das dificuldades, diante das tentações deste mundo. Olha para o teu irmão e fala: vale a pena, meu irmão. Fala assim: vale a pena ser fiel a Deus. Diga bem alto: vale a pena. Diga mais alto: vale a pena ser fiel. Ah, meu irmão, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vale a pena. Eu sei que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vale a pena. Vai valer a pena. Aqueles que se manteram fiel, aqueles que vão estar fiéis até a volta de Cristo, vão receber a coroa da vida. A promessa reafirma um céu reservado para aqueles que amam a Deus e que se manteram firmes, fiéis até o fim. A vitória dos fiéis. Apocalipse 2:10. Jesus aqui, quando ele exorta a igreja de Esmirna, ele fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha aqui para mim, seja fiel. A nossa vida na terra, queridos, é uma vida onde nós caminhamos com a visão do céu. Nós não podemos perder a visão da eternidade, nós não podemos perder a visão do céu. Aqui neste mundo tudo é passageiro, tudo passa. Mas o nosso maior desafio é nos mantermos fiéis, ser fiel até o fim, para recebermos a coroa da vida, para recebermos a vida eterna no céu com o Senhor, para desfrutarmos da promessa do Senhor lá no céu. Todos aqueles que permanecerão fiéis vão viver essa verdade, uma recompensa, porque permaneceu fiel. O céu é a recompensa para os fiéis.
E quando eu entendo sobre isso, isso me incentiva a permanecer fiel. A permanecer fiel, queridos, desde criança. Eu sirvo a Deus. Eu nasci num lar cristão, nunca me desviei. Sabe por quê? Porque a minha visão sempre esteve na eternidade. A minha visão sempre esteve no céu. Eu sempre busquei estar preparado para encontrar com Deus. Lucas diz: louco, esta noite te pedirei a tua alma. E tudo aquilo que tu tens preparado, para quem será? Prepara-te para encontrar com teu Deus. Prepara-te para encontrar com teu Deus. Não perca a visão do céu, porque o céu é uma recompensa para aqueles que permanecerem fiéis. Primeira verdade, eu entendo que o céu é uma promessa. Céu não é castigo. Morrer aqui nessa terra não é ser castigado, mas é voltar para a casa do Pai. Na semana retrasada nós tiramos uma semana de férias, fomos para Natal, e quando estávamos lá uma madrugada nos ligaram dizendo: apóstolos, o Antônio faleceu, o Antônio morreu. Oramos tanto pelo Antônio, fizemos aquilo que tínhamos que fazer, mas quando recebemos a notícia que o Antônio tinha partido, a única palavra que nos restou: o Antônio voltou para casa, voltou para a casa do Pai. O Antônio está com o Pai, desfrutando das maravilhas e das delícias que o Senhor preparou para aqueles que permanecerem fiéis. Nós entendemos que o céu é uma recompensa. Terceiro, viver na presença de Deus é o caminho para a eternidade. Primeiro, eu entendo que o céu é uma promessa. Eu entendo também que o céu é uma recompensa para os fiéis. Mas agora eu entendo que o caminho para a eternidade, o caminho para o céu, é viver na presença de Deus. Mateus 7, 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos que a encontrem. Eu quero profetizar que aqui é a assembleia dos poucos que encontra o caminho da eternidade. Quando nós olhamos para esse texto de Mateus está dizendo que existem duas portas, dois caminhos. A primeira porta é larga e o caminho é espaçoso, e ali existe uma multidão. Semana passada, se você fosse na festa do peão, você encontraria a multidão lá, nos shows, curtindo a vida. E muitos estão assim hoje. E todos os dias o diabo ele tenta nos levar para esse caminho largo, para esta porta larga, para esse caminho espaçoso, para esse caminho da multidão. Mas o mesmo texto diz que existe uma porta estreita, um caminho apertado, e poucos entram por este caminho. Entenda uma coisa, meu irmão, nós não jamais poderemos alargar a porta, estender o caminho. Não existe evangelho de facilidade, não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem batalha, sem luta, não existe cristianismo sem renúncia, não existe vida cristã sem renúncia todos os dias. Não existe evangelho de facilidades, mas existe um evangelho de cruz, de sacrifício, de renúncia, onde todos os dias eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Este é o caminho estreito, é a porta apertada, mas este é o caminho que nos leva para o céu. Não queira, não pense, meu irmão, que você pode alargar este caminho, porque você não pode. Viver uma vida com Cristo
É viver uma vida onde nós, não é as obras que salvam, mas viver uma vida com Cristo é uma vida de fé, é uma vida de obediência à sua palavra. O caminho da cruz, o caminho do céu, é o caminho onde eu entro pela fé e onde eu obedeço a palavra de Deus. Abro mão todos os dias das minhas vontades, sacrifico todos os dias o meu eu, abro mão de muitas coisas todos os dias, porque a nossa esperança é o céu, porque nós queremos estar preparados para encontrar com o nosso Deus. Irmãos, entenda uma coisa, não perca o foco, não perca o foco da eternidade, não perca o foco do céu, não perca o foco, não perca a visão. Apóstolo, mas eu estou correndo muito, eu estou trabalhando muito. Trabalhe, meu irmão, mas não perca o foco do céu. Ah, eu tenho muitas coisas para fazer, faça, mas não perca o foco do céu. Ah, mas eu tenho muitas atividades, faça as suas atividades, mas não perca a visão do céu. Ah, mas eu quero construir a minha casa, construa a sua casa, mas não perca a visão do céu. Ah, mas eu quero comprar o meu carro, compre o teu carro, mas não perca a visão do céu. Sabe o que está acontecendo? Muitos hoje estão vivendo nessa terra como se fosse viver eternamente. Perderam o foco, perderam a visão, perderam o sonho, perderam a esperança. É como se Jesus nunca fosse voltar. É como se o céu não fosse mais o destino final. Diga, eu não quero perder a visão do céu. Quando eu entendo sobre o caminho, quando eu entendo sobre Jesus é o caminho que me leva a essa eternidade, eu preciso entender que a comunhão com Deus, ela é essencial para a vida eterna. João 17, verso 3, diz aqui: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A grande verdade, queridos, nós não podemos perder essa visão da comunhão. Como é importante, eu preciso ter comunhão com o corpo de Cristo, a comunhão com a igreja, comunhão com o Senhor, para que eu não perca a visão do céu. Cuidado, o diabo quer que você se distancie da fé. O diabo quer te roubar, quer te afastar da presença, te tirar da presença de Deus, para que você perca a comunhão com Ele. Mas quando eu tenho comunhão, eu me preparo todos os dias para a eternidade. Todos os dias eu me preparo. As minhas vestes brancas, e estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, oh, Maranata. É a comunhão com o Senhor, é entrar na presença dEle, é abrir o teu coração diante dEle. Não perca a comunhão com Ele, não perca a comunhão com o Senhor no seu quarto, não perca a comunhão com Ele na sua casa, não perca a comunhão com o Senhor todos os dias. Entrar na presença do Senhor, levantar as suas mãos e adorá-lo, dizer eu te amo, todos os dias, é rasgar o teu coração diante dEle todos os dias, viver uma vida de comunhão. O Espírito Santo, Ele é o guia, que nos guia para a eternidade. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que esses são filhos de Deus. Não perca a comunhão com o Espírito Santo. Viver na presença do Senhor, queridos, é muito mais do que uma vida religiosa, uma prática religiosa. Viver na presença do Senhor tem que se tornar um estilo de vida. Deixa eu te falar novamente.
Viver na presença do Senhor não pode ser apenas uma prática religiosa, onde todos os dias você sabe mecanicamente o que você faz, todos os domingos você sabe o que você tem que fazer. Mas viver uma vida com Deus precisa se tornar o nosso estilo de vida. É quando você entra na presença dEle e não se preocupa com mais nada, porque você tem saudade do céu. Você tem saudade do céu, saudade do Pai, saudade de relacionar com o Pai. Queridos, de vez em quando eu viajo, me dá uma saudade do meu filho, dá uma saudade da minha família. O Pai tem saudade do filho. Quando você não entra na presença dEle, o Pai tem saudade. O Pai quer relacionar contigo. O Pai quer intimidade com o filho. É entrar na presença dEle e falar: Senhor, que saudade, que vontade de estar na Tua presença sempre. Como é precioso estar diante de Ti. Como é precioso. Saudade do Pai. A vida de comunhão com o Pai, a vida de comunhão com o Espírito Santo, a vida de comunhão com Jesus, nos leva a uma vida para a eternidade. E por último, a Nova Jerusalém, o céu descrito na visão de João. Apocalipse capítulo 21, verso 2 e 3. Primeiro, então, eu entendi que o céu é uma promessa. Eu entendi que o céu é uma recompensa para os fiéis. Eu entendi que o caminho para o céu é uma vida com Jesus. É uma vida de relacionamento com Ele. Mas agora eu preciso entender um pouco sobre o céu. O que é o céu? E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. João aqui, quando ele começa a descrever sobre a Nova Jerusalém, sobre a cidade celestial, ele começa a escrever aqui um lugar onde Deus habita com o seu povo para sempre. Queridos, como é gostoso quando a gente começa a adorar e vem a presença do Espírito Santo, não é muito bom? Não existe coisa melhor do que quando você começa a adorar e a presença de Deus toma a sua vida. Não existe coisa melhor do que quando você entra na presença do Pai, você ouve a voz do Pai. Quando a glória de Deus começa a descer sobre o ambiente, a presença, meu irmão, tudo começa a se mover. Agora imagina, João aqui está dizendo que na Nova Jerusalém nós estaremos constantemente com o Pai. Não haverá templo, não haverá igreja, porque o Pai, porque Jesus estará aqui, estará juntamente conosco. Nós vamos conversar, vai ser algo precioso. Queridos, vai ser algo tão maravilhoso estarmos na presença do Pai, nos deleitar da sua presença, da sua intimidade. João, ele fala que lá não haverá sol e não haverá lua. Sabe por quê? Porque o Senhor, o brilho do Senhor é tão forte que não precisará mais de lua, de sol,
Mas a presença, a glória, a presença dele vai invadir aquele lugar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa de morar aqui. Essa é a visão do céu. O lugar onde o noivo, o lugar onde o próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso, estará conosco. Teremos comunhão com Ele, dia e noite. E quando você vai para o verso 10 e o verso 11, depois do verso 18 ao 21, João aqui ele começa a descrever um pouco sobre a Nova Jerusalém. E ele descreve alguns detalhes aqui impressionantes, querido. Primeiro ele começa a falar aqui que a cidade é uma cidade brilhante, porque é uma cidade cheia da glória de Deus. Ele fala aqui que os muros é de jaspe e as ruas de ouro puro. Ele fala que os fundamentos da cidade são adornados com pedras preciosas e as portas são feitas de pérolas. Quando João começa a fazer essa descrição, ele ressalta aqui a beleza, a pureza e a perfeição do céu. Quando nós começamos a olhar, queridos, para alguns lugares aqui na terra, você nunca vai poder encontrar um lugar com uma beleza e uma riqueza tão grande. Porque o homem aqui, ele luta, ele corre atrás do ouro. E a Bíblia diz que lá no céu, as ruas é feito de ouro, mas é de ouro puro. É de ouro puro. A Bíblia fala, João aqui ele começa a ressaltar essa verdade. E ele começa a dizer também que os muros da Nova Jerusalém é de jaspe. Ele fala sobre as portas. Ah, queridos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ele fala que as portas são feitas de pérolas. A cidade é adornada de pedras preciosas, aquilo que o homem aqui se mata para ter. Lá no céu é rua para andar, lá no céu é adorno, lá no céu é porta, lá no céu são muros. Eu tento imaginar, queridos, quando eu comecei a ler essa palavra, eu comecei a imaginar, falei, Deus, que coisa linda é o céu. Nem mesmo Dubai, queridos, alguns vão em Dubai e voltam impressionados. Eles falam, que lugar lindo. Não existe na terra lugar mais lindo do que o lugar que o Pai preparou para você, filho. Não existe riqueza maior do que a riqueza que o Pai preparou para você, filho. Nem Dubai é capaz de imitar. Alguns filmes, eles tentam refletir um pouco sobre o céu, mas é uma visão errônea, errada, porque eles mostram lá um céu com um jardim horrível, depressivo. Mas quando você vem para a visão de João, quando João tem a visão sobre a Nova Jerusalém, ele tem a visão de um lugar lindo e maravilhoso. O lugar que o Pai preparou para mim e para você. É o lugar, queridos, que nós desejamos voltar. É o lugar, é a nossa casa, é a nossa morada, é a promessa, é a recompensa. É o que Ele preparou para aqueles que estão fiéis, aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que mantiveram a sua fé até o fim, aqueles que venceram as provações até o fim, aqueles que resistiram até o fim, aqueles que lutaram até o fim, aqueles que permaneceram, persistiram. Agora tem a recompensa, o céu. Ah, como nós sonhamos com este lugar. Porque será que algumas pessoas têm medo da morte? Por que será que algumas pessoas têm medo da morte? Por que será que algumas pessoas não querem ir para este lugar tão lindo? Por que será que algumas pessoas têm dúvida, não querem, estão lutando para permanecer neste mundo corrupto, perverso? Por que será?
O apóstolo Paulo, quando ele fala, eu não sei se eu vou, se eu fico, Paulo não estava dizendo ficar por causa que aqui era melhor, não. Paulo estava dizendo devido a um propósito, porque ele sabia que ainda ele tinha muitas coisas para fazer. Viver nessa terra sem propósito, queridos, é viver nessa terra inutilmente. Ei, olha aqui para mim. Se você não viver nessa terra com um propósito maior, com um propósito da eternidade, com um propósito de servir a Deus, com um propósito de adorar a Deus, com um propósito de influenciar vidas, a sua vida é fútil, a sua vida é vazia, a sua vida não faz sentido, porque existe um lugar para nós, lugar de maravilhas, lugar de delícias, o lugar que o Pai preparou para nós, um lugar de plena comunhão com Deus, um lugar maravilhoso, o lugar que o Pai preparou para nós. Não haverá mais lágrimas, nem morte, nem luto, nem choro ou dor, porque todas as coisas antigas se passaram. E chegará o dia que nós simplesmente estaremos com o Pai, e haverá uma nova terra, novo céu. O céu se misturará com a terra, e viremos reinar com Ele em glória, porque esta é a promessa do Pai para os filhos. Qual é o segredo? Permanecer fiel. Qual é o segredo? Resistir. Qual é o segredo? Não perder o céu de vista. Qual é o segredo? Desejar, ansiar estar na presença do Pai. Este é o grande segredo. Quantos querem? Quantos querem? Quantos desejam? Mas antes de nós orarmos, não posso encerrar esse culto sem fazer um apelo. A Bíblia diz que tudo isso é o lugar para os filhos, é o lugar para aqueles que receberam Jesus como Senhor, é aqueles que mantiveram a sua vida fiel na presença de Deus.